A gente separou alguns pontas, tá, do futebol mundial hoje. E talvez a gente chegue à conclusão que o Denilson seja melhor do que 80%, 90% deles, e alguns deles, inclusive, entraram no último top 10 da Bola de Ouro, da France Football, por exemplo. Então a gente vai colocar na tela os 10 jogadores que a gente separou. Ô, Luiz, Oi. Só para deixar claro, né? Ele falou que ele estaria entre os 10 melhores do mundo. Jogadores, não Isso, atacantes ou atacantes de lado, né? Não, exatamente. 10, tudo. Isso. O que a gente fez foi o seguinte: vamos suavizar e vamos compará-lo com os da posição dele, porque assim, se ele não tiver entre os melhores, né? Se ele não. Na nossa brincadeira aqui, se ele não ficar entre os melhores da posição dele, dificilmente ele ficaria entre os melhores do mundo, né? Vamos dizer assim. Por isso a gente separou. Porque melhores do mundo, a gente vai fazer da posição, mas melhores do mundo. Eu adoro o Denilson, é um cara que eu tenho no meu dia a dia, mas nos melhores do mundo, hoje em dia, o Denilson não está, provavelmente, entre muitos, não é entre os 10, é entre muitos. Eu tenho dúvida se ele estava, se em algum momento ele esteve nesse patamar, mas com todo respeito, aí é uma opinião dele, evidentemente que eu respeito, mas só para deixar claro, pode ser até que ele fique, não sei quais os jogadores que estão envolvidos nessa estafeta, mas parece um pouco lunático entre os 10 melhores do mundo, parece meio fora de propósito, mas também, o Denilson é um cara muito extrovertido, irreverente, por isso também que eu gosto dele. Às vezes ele falou isso justamente para dar uma levantada, né? Para dar uma movimentada e tal, uma notícia. Certamente o Mauro tem muita repercussão, o Denilson também, isso aí você dá uma mexida e tal. Mas, assim, eu acho meio... Você tá batendo papo, né? Você tá batendo papo. Outro dia eu tava batendo papo com o Cafu e, assim, ninguém tirou pedaço nenhum pra colocar aqui no programa, mas... Isso também? Sentiu, Galvão! Não, é só um fato. É um passando. E aí, eu perguntei pra ele, eu falei pra ele, o Cafu, porque a gente tinha tido o debate na véspera, não sei, e eu falei, ó, pra mim, o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Pra mim, o melhor jogador que eu vi, assim, de perto por muito tempo, eu vi Zico, mas vi pouco. Falou a mesma coisa, viu? Então. E recortaram, colocaram no programa, não? Imagina. Ô, André, se nós entrevistar o Pelé e o Peruca entrevistar o Macalé, entra o Macalé. Então, olha, já que eu fui citado, só um detalhe... que eu sempre falo, eu sou pago para fazer programas, não sou pago para assistir nem os que eu faço. Então, só para dizer uma coisa, que não houve nenhuma, da minha parte, nada, eu agradeço a produção, que evidentemente viu o programa, que eu não havia visto, só havia feito, só para deixar claro que não houve nenhuma interferência da minha parte. E só para dizer uma coisa, que Ali Oliveira e André Henning têm razão, porque realmente os programas deles foram muito melhores do que os meus. Galvão, mas... Sentiu. Então, e aí, você tá batendo papo, e aí eu falei, pô, pra mim, o Cafu, o Ronaldinho é melhor que os dois, ele, pra mim também. E aí, se o pessoal do UOL estivesse vendo, é que ninguém vê essa porra, mas assim, se o pessoal do UOL estivesse vendo, já ia colocar lá, Cafu diz que não sei o quê. A gente tá batendo papo, aí o cara fala, pô, eu sou top 10, ele nem fez as contas de quem são os 9 na frente, de quem são os... Mas é pra gente resenhar. Não, mas é porque ele é maravilhoso que ele fala top 10, se bobear um pouquinho mais à frente, hein? Se bobear um pouquinho mais à frente. Eu então, quase falei uma mais à frente pra trás, assim, tipo, mais pra frente entre os 50. E olha só, eu vou confessar aqui, enquanto a gente estava discutindo essa pauta com o Helsinki, Marcelo D2 e companhia ilimitada, o pau tava cantando, tá? Tava cantando. Pô. Por quê? Porque assim... O Helsinki é São Paulino. O Helsinki tem um carinho pelo Denilson, não? Eu não senti... Não senti por parte dos companheiros do backstage, né? O D2 tudo bem, porque hoje é sexta-feira, né? A mesma avaliação positiva que eu tenho do Denilson, talvez exagerada, mas assim, não senti a mesma coisa por parte deles. Então a gente vai aqui fazer essa brincadeira. A gente selecionou aqui 10 pontas. Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, Eden Hazard, do Real Madrid, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, Riyad Mahrez, do City, ficou entre os 10 melhores do mundo na France Football em 2019. Sterling também do City. Regular. Mané, Neymar, Salah, Dembélé, péssimo, e Sané. Bom, então assim, eu não sei
aqui os 10 melhores pontas do mundo. Talvez a gente tenha deixado um ou outro de fora, mas eu acho que a gente reuniu uma turma legal de caras que possam representar os pontas do futebol atual. Quem seria o primeiro que vocês tirariam? Mauro Betti, vou repetir a lista. O primeiro que você excluiria para colocar o Denilson. Sancho, Hazard, Mbappé, Mahrez, Sterling. Mané, Neymar, Salah, Dembélé e Sané. É o Dembélé o primeiro a sair? Para entrar o Denilson? Dembélé, se você pegar o Mahrez teve muito, somente no Leicester, eu pensaria de primeira assim, Mahrez. Mas aí lembrando as inflexões do André Henning, que não deixam de ter certeza, principalmente naquela análise de Rádio Globo, de bom, péssimo, genial. Não dizer saudável, mas é gostoso. Conceitos do bam. Maravilhosos, ainda mais quando são com o Paulo Roberto. Melhorou muito a Transamérica depois da saída de algumas pessoas, hein, cara? Eu vou dizer, não acho. Acho que o André faz falta lá. Mas assim, cara, eu tô entre Mahrez e Dembélé. E pela inconstância... Mauro, desculpa me meter na sua opinião. Desculpa. Fale, por favor. O Denilson não é melhor que o Dembélé? Não era? Não, você tá discutindo. Não dá. Calma, não, só para falar, acho que o Dembélé tem potencial tal, mas eu tiro o Dembélé, tá? Até pela inconstância eu tiro o Dembélé. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos, é tipo um resta um, tá? Vamos excluindo. Tá, o Mauro Betti tirou o Dembélé. Ale, então restam para você aqui, né? Então são 9 agora. Sané, eu vou falar os que acho que estão na briga, tá? Sancho, Mahrez, Sterling e Sané. Desses 4 aí, o Denilson melhor que um deles? Você tira algum deles pro Denilson entrar? Eu tô com uma esperança, mas é uma ilusão mesmo, que a gente se ilude muito nessa vida. Eu posso falar isso até de cadeira, né? Mas eu tô com uma esperança que hoje a gente acabe o programa antes das 4 da tarde, né? Vai dar certo. Depende de nós, hein? Eu já recebi uma orientação que hoje, meio-dia, eu avisei, inclusive, meu chefe, que a partir das 11h30 eu já começo. Então eu tô com essa esperança, até porque hoje o Quarentena vai ser um encontro bacana para mim, porque eu vou receber o Falcão e o Fred do Desimpedidos, que são caras que são muito próximos e tal. Eles não... Falar nisso, ontem eu gravei o programa do Desimpedidos, os caras são foda, velho. Os caras botaram o nego que me detona no Twitter, botaram cara a cara comigo lá. Sério? Muito bom. O Bolívia e o Chico. E aí, eles botaram... você falou tal coisa. Botaram... E eu ali esperando. E convidaram o cara lá. Você falou tal coisa do André Henning? Falei. Puta, chato, mala, só grita, não sei o quê. Então tá bom, fala pra ele então. Pum, e eu apareço na tela. Não! Mas na verdade, eu sou fã. Cara, pena que o outro centro de curso não me liberou para isso. Tá louco para fazer, mas enfim. Genial. Mas enfim, só para economizar o nosso tempo, Mahrez e Dembélé, para mim, ficam atrás do Denilson. E, desculpa até dar o spoiler, né? O spoiler. E parei por aí, hein? Já nem me pergunta mais. Peraí, então olha só, aí sim temos uma manchete, hein? Ainda bem que a gente chegou ao 7º lugar com o André Henning, tá? A gente já excluiu Mahrez e Dembélé, André. Então eu vou falar todo mundo, porque para os outros a coisa começou a engrossar já. Tela. Sancho, Hazard, Mbappé, Mahrez e Sterling, Mané, Neymar, Salah, Dembélé e Sané. Isso. Quem você vai tirar aí? Vai. O Dembélé tá na lista, pra mim é sacanagem. Não, já tirou. Não, Mahrez e Dembélé já saíram fora. Já saíram. Isso aí, desculpa, mas é falta inclusive de dedicação ao trabalho. A nossa produção ela é maravilhosa, mas hoje ela falta de dedicação, falta de o Douglas Costa pelo lado do campo é melhor que meia dúzia desses caras aí. Esquecemos o Douglas Costa, tem razão. Então, sim, a nossa produção hoje ela pecou. Eu tô olhando ali porque eu tô vendo na tela. O Sancho eu não trocaria no Denilson. Eu ficaria com o Sancho. Hazard não trocaria. Mbappé não trocaria. Não é 1-1 ou só muda? Mahrez trocaria. Sterling trocaria. Então, pera. Vamos botar o Sterling então. Na lista. Beleza. Sterling. O Sterling saiu. E temos que entender o seguinte: se o Denilson tivesse sido treinado pelo Pep Guardiola, será que ele ia se tornar um cara tão goleador como o Sterling se tornou? Que não fazia um gol sem o Guardiola treinando ele?
Perdão, gente. Saúde, irmão. Pode desligar o microfone quando for encerrar. Não, eu tentei. Não, mas se você observar, voltar, até eu achar um negócio aqui, não deu tempo. Mas deixa eu só falar o seguinte. O Denilson, na carreira dele no Brasil, ele é vendido que ano? 90 e... É vendido em outubro de 97, entregue em agosto de 98 e fez 18 gols pelo São Paulo de outubro de 94 a junho de 98. São Paulo? 94 no São Paulo, que já não era mais o Tele, né? 94? Não, ele estreou exatamente na Comembol, que ganharia, né, com o Muricy Ramalho, aí era opção. Aí com o Tele trabalhou em 95, o Tele teve esqueminha em janeiro de 96. Ele teve um ano e pouquinho diretamente com o Tele Santana. Porque assim, o Denilson não pegou o grande técnico da ocasião, na época que assim, com todo carinho, que as pessoas hoje não sabem, não têm ideia do que foi. Mas o grande técnico da era Denilson chama-se Vanderlei Luxemburgo. Claro. E assim, eu acho que ele pegou um pouco na seleção, talvez. Não, e no Palmeiras, foram campeões paulistas juntos. Mas depois, né? E na seleção, sim, na seleção um pouquinho, embora o melhor momento da seleção, até protagonista, foi um dos piores momentos da história da seleção, não por culpa do Denilson. Foi o comecinho da era Filipão, até aquela malfadada da Copa América na Colômbia em 2001. Ele era o titular, ele era a melhor referência do time, que não era a equipe completa. Né? E também por isso, por ter mordido lá a expressão que você quiser, o Denilson também foi para 2002, não foi só por isso, porque na fase braba ele estava dando uma mãozinha pro Filipão. Bom, vamos lá então. A gente chegou com alguma dificuldade a 3 pontas que estariam hoje atrás do Denilson. Bernardo Silva tinha que estar nessa lista, tá? O Bernardo Silva... amigo do Fred Caldeira. Então, o Bernardo Silva a gente considerou mais um meia, até porque assim, já estão okay. Joga nas duas aqui. Mas ele estaria nessa lista. Faltou o Douglas Costa, faltou mesmo. Fala, André. O André acha que o Sterling era pior do que o Denilson, não é isso que ele falou? Eu colocaria o Denilson no lugar do Sterling. Eu não coloco. Tá. Então, isso que eu quero saber. Pra você, Ale, daí pra frente, Santi você não troca, Hazard você não troca, Mbappé você não troca... Sterling você não troca, Mané não troca, Neymar não troca, Salah não troca. Nessa lista, para mim, o Denilson fica com a honrosa e injusta 8ª colocação. Injusta porque tem outros jogadores que são melhores que ele na posição e não estão na lista. Um que a gente não citou com muito destaque, que teve uma lesão séria no ano passado, foi o Sané, que é do City, que deve estar indo para o Bayern de Munique. O Sané fica atrás, fica à frente, para o Alê fica à frente. Para você, Mauro? Cara, é claro que ainda é uma carreira em construção, claro também uma carreira com lesões sérias, né? Mas o Sané tem... E isso, para mim, é muito importante. Por exemplo, o que me coloca, para mim, o Neymar à frente do Ronaldinho Gaúcho é o gosto pelo gol e o gosto de querer continuar sendo atleta, né? Então, eu levo demais em conta o Cristiano Ronaldo também por conta disso, dessa objetividade. O Sané é mais objetivo, tá no City, ok, beleza, tá com o Guardiola, ok também, mas já falamos aqui, o Denilson começou, teve pelo menos um ano com o Tele Santana antes da doença, teve grandes treinadores, evidentemente, na seleção, mais do que no Betis, no Bordeaux, enfim. E depois o Luxemburgo no último título lá em 2008 do Paulista. Cara, eu fico por esse gosto mais apurado pro gol, talvez com o Sané, viu? Sané, cara, então, aqui sou eu e André, basicamente. Eu e André, top 10 do mundo já não seria, porque ele não tá nem entre o top 5 dos pontas. A última disputa possível aqui para ele é Sané, e o Mané você tinha dado você estava pensativo. Pra gente fechar aqui. Tava pensativo com? No Mané, você também tava pensativo no Mané? Não. No Sané. Sané você tá pensativo. No Mané não. Pra mim o Mané, inclusive, desses caras aí, eu tô vendo ali na lista, talvez de fase... não, fase cara, e fase que já dura uns 3 anos, tá? Desde a final do Karius lá, que foi em... Sei lá onde foi aquela 18. Em Cardiff, Kiev, sei lá. Acho que foi em... aquela... assim, ele para mim, ele, por exemplo, Mbappé, aí você pensa em futuro, tal, Sancho, beleza, tal. Eu acho que ele briga com o Sané, cara. Por aí, e paramos por aí. Eu acho que sim, porque né?
Eu acho que sim. Tô vendo ali, pô, Neymar não dá. Salah não dá. Perdão, gente. Hazard, Mbappé. Eu acho que é por aí. Acho que para por aí. Mas acho que é uma briga bem boa. Bem boa. Beleza. Então, assim, repercutindo a declaração do Denilson, reduzimos a disputa aos 10 pontos e não chegamos entre os top 5 nos 10 pontos. Mas jogou muita bola também. E na resenha é top. Na resenha é top 3, né, Ali? Maravilhoso. Ele é um dos caras. Aliás, a resenha que eu fiz com ele, tem muita gente que não sabe disso, mas o Ale Oliveira Responde não foi idealizado para receber nenhum convidado. Foi idealizado para as pessoas mandarem as perguntas e eu responder. Em dado momento ali no início do programa, falei, olha, ninguém quer saber da minha vida, nem eu quero saber da minha vida. Então vamos aproveitar que eu gosto de conversar e de fazer aquele gelo via oral, e tenho bastante conhecidos assim, né? E vamos chamar as pessoas. E a primeira foi o Fred, a segunda foi o Denilson. O Denilson é o segundo programa mais visto do canal, mesmo sem ter, naquela ocasião, não tinha inscrito. No canal não tinha inscrito, nem com o Fred, nem com o Denilson. E mesmo assim são os dois primeiros e os dois que tiveram mais visualização na história do canal. 2,5 milhões e 2 milhões, uma coisa assim. 2 milhões, lindo. Milhões. Mas no Brasil é assim, quanto menos a gente souber, é melhor. 1 milhão por vez, irmão. Dá uma segurada aí, ô Pasquale.